Bom, gente, a primeira coisa que temos que fazer é mapear o servidor JBoss. Eu tenho aqui uma instalação do JBoss 8. A gente vai mapear ele aqui no servidor. Eu marco o JBoss 8. Próximo. Eu vou criar uma nova instalação. Aqui eu tenho que pegar e passar o endereço onde ele está instalado no computador. No nosso caso, T2 pontos, FPU, net, JBoss. Esse é o caminho dele. O nome dele pode continuar assim. Próximo, e vamos finalizar. Com isso a gente vai mandar executar ele para ver se o JBoss já está rodando tudo ok. Ele está iniciando, gasta um pouquinho de tempo, mas é bem rápido. Já está rodando aqui na porta. Esse aqui é o administrativo do JBoss e a gente pode estar acessando ele. Vamos acessar direto o 8080 porque é a porta padrão onde a gente vai estar rodando a aplicação. Não tem nenhuma aplicação rodando nesse momento. Vamos pegar e vamos partir para a nossa aplicação agora. O que a gente vai ter que fazer é ir lá no diretório de deployment do JBoss. Esse aqui é o diretório padrão na hora que se descompacta. A gente vem nesse standalone, deployments. E aqui a gente vai colocar agora o driver do MySQL e também o data source que eu já preparei já pra gente. Então vamos lá, coloco o driver, e ele já vai, como está rodando o JBoss, ele já vai fazer o deploy desse driver. Ele cria esse arquivinho aqui, ó, deploy add, falando que ocorreu tudo certinho. E vamos também colocar o arquivo DS. Esse arquivo DS é mapeando o banco de dados que a gente criou para o projeto. Vou abrir ele para mostrar para vocês. Bom, aqui tem um endereço onde está rodando o MySQL com o banco de dados e o usuário e senha. Eu, como estou usando uma instalação padrão do MySQL, é root e sem senha. Esse banco, vocês podem ver aqui, ele está aqui, já é o projeto final. É um banco simples, vocês não precisam se preocupar com tabelas por enquanto, só criar o banco e criar também o usuário e senha. E a gente vai criar esse arquivo aqui, ó, o persistence. Nesse arquivo a gente vai pegar e vai falar o data source, onde que ele está o endereço dele. Esse endereçozinho aqui do JDA, a gente vê ele aqui, ó, nesse lugar. Então a gente vai pegar e vai associar o nosso projeto para usar esse data source. Ou seja, a gente vai estar falando para o nosso projeto usar um data source vinculado com esse banco, que é o projeto final. Esses arquivos vão estar sendo passados para vocês pegarem e analisar depois. Bom, tendo o projeto de persistência associado com o banco e tendo essa criação aqui, isso aqui é uma anotação falando para o Hibernate criar as tabelas para a gente, baseado nas entidades que a gente tem. Então a gente vai ter a primeira entidade. No nosso caso é um projeto bem simples, é um projeto de anotações. Então a gente tem um note, que é a classe que representa aquela anotação. Ela tem um ID longo. A gente coloca essa anotação ID e generate value para falar que ele vai ser gerado o valor para que a cada insert no banco ele vai incrementar esse valor. Então ele é uma entidade do JPA. Então a gente coloca uma marcação de entidade. E ele tem dois atributos, o summary e o title, que é o título e o conteúdo daquela nota. A gente gera os gets e sets para eles, devidamente. E com isso a gente já tem mapeado uma entidade. Isso aqui, quando rodar o servidor, ele vai criar a tabela lá no banco de dados para a gente. E você já vai estar podendo manipular esses dados. Tá, mas só que para poder ver esses dados, a gente tem que ter mais algumas carinhas. A gente vai ter que criar uma interface para acessar isso. Para isso a gente cria um application do JAX-RS e coloca qual que vai ser o caminho que ele vai estar escutando, que ele vai estar esperando do navegador. No caso aqui eu estou usando o caminho API. Eu vou rodar o projeto para vocês verem como é que ele vai estar funcionando. E depois eu vou explicando cada pedacinho do projeto. A gente vai rodar ele no JBoss Wildfly, manda ele vir para cá e manda executar o projeto. Vou aumentar aqui para vocês verem ele sendo deployado. Nesse momento está sendo criado. E
essa máquina está com problema de localhost, ele está tendo que entrar com direto pelo IP, mas vocês não devem ter esse problema em casa. Esse aqui é o projeto rodando. Eu vou mostrar como que está sendo feito as requisições aqui também. Quem quiser esse atalho aqui, você pode vir aqui e mandar inspecionar mais ferramentas do desenvolvedor, Ctrl Shift I, abre esse console aqui pra gente. Quando eu dou um F5, ele faz essas requisições no servidor. Ele faz esse trazendo a página, e ele faz isso aqui trazendo todas as notas que tiver naquela tabelinha, na tabela que ele mesmo criou. Nesse caso aqui ele não está trazendo ninguém. Por quê? Porque nessa tabela aqui, ó, quando eu rodo o insert, ele está vazio. Se eu vim aqui e inserir na mão algum dado, eu vou inserir o número 1, vou lá mundo, e primeira anotação. Vou confirmar esse insert. Quando eu aplicar aqui, ele vai fazer o insert. Aplico e finalizo. Com isso, o MySQL já recebeu essa nova nota. Eu vou dar só um refresh na página e ele vai aparecer ali a primeira anotação. Então a gente consegue ver que ele já está indo lá no banco de dados e buscando todos os dados que estão naquela tabela. Tá. Então aqui esse é um dos principais. Esse é o cara que traz a informação para o Angular pegar e conseguir renderizar na tela. Ele vai trazer no formato JSON, que é um formato bem conhecido na internet. A gente traz assim, ó, o tipo do dado e o valor da informação. Então a chave dele e a informação. Ele foi executado um método get dentro daquela API que a gente criou e no path note. Agora vamos lá ver como que foi criado isso lá do outro lado. Então olha, o JAX-RS ele já está preparado aqui para receber todas as requisições no /API. Tudo que chegar /API, quem vai analisar é o JAX-RS. Se a gente abrir ele aqui, ó, o arquivo para representar ele vai ser o Note app, falando isso. E o próximo que a gente tem de JAX-RS é o Note Resource. Esse Note Resource ele vai estar analisando o path Note. Então quando chega Note lá para ele no barra, ele executa o método que implementar essa interface do getNotes. Então olha, quando a gente faz uma requisição, essa requisição aqui, ó, vou fazer ela numa aba separada. O navegador no caso não está preparado para isso, né? Mas deu para ver aqui que quando se faz ela pela aplicação, porque ele tem que passar por JSON, aí ele funciona bem. Então aqui ele vai chamar esse método getList e esse cara precisa ser implementado por alguém. E aqui no caso no nosso aplicativo a gente vai usar um EJB para fazer isso, que é esse cara aqui, ó, Resource Note Imp. Ele implementa os Resource Note, ou seja, todos os métodos que tem aqui vão ter uma implementação lá naquele EJB. Então esse EJB é do tipo stateless, ou seja, ele não grava estado, e ele tem nele um persistent context, que é o cara que gerencia nossas entidades do JPA. Então essa anotação aqui é para falar para ele ser injetado. Então o próprio servidor de aplicação vai estar injetando essa informação dentro dele. E aí quando pegar e rodar o getNotes, ele vai rodar a query. Essa query é no formato de JPA. Ele fala que from note e manda ordenar pelo ID. E retorna o tipo note, ou seja, ele vai pegar o resultado desse SQL e vai transformar num tipo de nota e vai devolver essa lista de resultados com esse método aqui, getResourceList, resultList. Então ele roda um SQL bem parecido com esse aqui. Na verdade a única diferença é que ele vai fazer o order by aqui. E esse é o SQL que ele vai estar pegando e fazendo um Marshall dele, pegando cada elemento desse aqui e criando um objeto Note. Ou seja, ele vem aqui no SQL,
e pega aqui o ID e guarda dentro desse cara. Ele pega o summary e guarda dentro do summary. E o title dentro do title. Então a gente tem um objeto populado. E isso vai ser passado para o JAX-RS. O JAX-RS, pela implementação dele, ele usa o Jackson com o JAX-B para pegar e fazer o OneMarshal em JSON. Então ele pega aquela informação lá do Notes, traz esse arquivo aqui, essa lista de objetos. Agora vamos ver os outros métodos, os demais métodos. O método de remover e de salvar. Quando a gente fizer uma chamada HTTP do tipo post, no barra também, olha para vocês verem. Quando eu faço uma chamada get, ele traz as notas. Quando eu faço uma chamada post, ele vai salvar aquela nota. Então vamos lá fazer o nosso salvar uma nota. E vamos salvar. Quando a gente manda salvar, ele faz uma requisição do tipo post e retornou um interno server erro. Vamos lá, gente, vamos analisar qual foi o erro que aconteceu aqui. Abrindo o Eclipse, esse está bem fácil de resolver, olha. O que aconteceu foi que ele está reclamando de estar inserindo o número 1 de novo. Mas qual é o motivo disso? É que a gente está usando uma SQL e ele tinha criado uma tabela de controle de sequence. E quando eu peguei e vim aqui na mão e inseri essa anotação, ele não atualizou a tabela de sequence, porque ele não faz isso automático. Eu deveria ter feito isso. Então eu tenho duas alternativas. Eu venho na tabela de sequence e aumento um ID, ou eu simplesmente excluo esse ID que eu tinha, esse registro que eu tinha colocado, e vamos fazer tudo pela aplicação. Então eu excluí o registro, vou voltar lá no navegador, vou dar um refresh para vocês verem que vai sumir o registro de lá, e agora sim a gente pode pegar e criar a nossa nota. Primeira nota, lá mundo. Agora postado pela aplicação. E mando salvar. Isso deu certo agora porque nessa tabelinha do Hibernate Sequence, agora tem lá um novo valor. E o próximo valor vai ser 3. Vamos ver também o da nota. E ele subiu o ID. E na nossa próxima nota, prendendo Java e 7. Olha, vocês podem ver que o Angular ele está tratando todas as chamadas aqui, para tudo que eu faço, ele acaba fazendo uma requisição para o servidor, a maioria delas. E essa requisição de post é a que gera o método save, que vai requisitar o método save. Então vamos olhar lá o que ela está mandando. Ela manda nessa URL aqui, JavaV7, API, Notes, e ele manda no método post. Com isso, a nossa aplicação sabe que tem que chamar um método que implementar esse cara. Então ele vai lá no JB e vai vir cá e vai mandar um Entity Manager, persist e um Note. Mas como ele vai saber o que é esse Note? Ele vai vir lá da requisição, o conteúdo que a gente está mandando, o request payload dele, título. Opa, deixa eu puxar aqui de novo. Está aqui no cantinho, mas eu acho que vocês conseguem ver. Título, primeira nota, summary, olá mundo, agora postando pela app. E a gente pode ver que logo em seguida ele faz um get para pegar e trazer todos os caras que voltaram. Olha aqui. E aí ele traz um array de JSON, de objetos JSON, né? Trazendo sempre o ID e o tipo, o conteúdo e também o título daquela nota. Então com isso a gente fecha basicamente o ciclo da apresentação, né? Basta fazer o delete agora.
Então vamos lá fazer um delete. Vou clicar no botão vermelho. Ele vai estar chamando o método delete, olha aqui, ó. Lá no header da requisição, a gente pegou e passou API note, e aí ele está passando o ID da nota e falando para deletar aquele cara. Então quando eu faço isso, ele vai estar chamando esse carinha aqui, ó. Lá no JAX-RS, ele vem cá e ele tem um identificador, um marcador aqui para falar o que é para ele trazer no URL. Então quando ele trazer ele vai lá, né? Vamos aqui, da aplicação, do contexto da aplicação, API, aí ele está no application, aí do application ele vem para Note, e Note ele está preparado para pegar um cara aqui e guardar, que é o ID. E o ID entre chaves, eu posso usar essa anotação aqui para buscar ela. Então assim, na URL eu pego o que tiver aqui, logo depois do barra, e vou guardar dentro desse ID. Então essa variável traz para cá e eu guardo dentro de Note ID. E passo para o método. Então lá no EJB, esse Note ID vai vir preenchido com o que foi colocado aqui na requisição, no caso 2. Então eu quero deletar o registro número 2. Com isso, eu falo para o meu Entity Manager procurar o registro número 2. Ele encontrando, caso ele encontre, ele vai pedir para remover. Se ele não encontrar, eu vou lançar uma exceção, que eu não achei aquele resultado, né, uma exception. Então com isso fecha toda a parte de back-end. Eu vou passar rapidinho aqui com vocês a parte front-end. Foi feito usando o Angular. O Angular a gente vai estar usando dois arquivos, o HTML de index e o arquivo JS do controller. Então vamos lá. No nosso arquivo de index, a gente vai ter uma seção de notas. Essa seção de notas, lá ele vem primeiro aquele botãozinho azul, lá no começo da tela. Esse carinha aqui, ele é usado para levantar o pop-up. Aqui, na hora que eu clico, ele levanta esse pop-up. Mas primeiro vamos ver como que ele coloca todas as notas sendo apresentadas. Tá? Aqui no bloco de artigo, isso são anotações do HTML5. Quem não está acostumado ia ver muitas divs, mas no HTML5 surgiu novas tags para especificar cada parte. A gente vai ter uma anotação do Angular, que é o ng-repeat. Ele fala assim, olha, dentro de notas, repita me dando nota a nota. Esse cara aqui, tudo que tiver dentro desse bloco. Então ele vai criar para cada um bloco desse. Se a gente vir aqui e criar uma nova nota, e vamos inspecionar o elemento para vocês verem. Olha aqui, tenho lá um artigo. E dentro desse artigo, eu tenho a primeira nota. E logo em seguida eu tenho o segundo artigo. Então ele vai fazendo um ng-repeat, criando artigos para cada nota. Então ele cria essa seção para a primeira nota e uma outra seção para a próxima nota. Isso tudo do lado do cliente. Então ele cria um bloco H1 e coloca o título dentro dessa classe spam. E também coloca um botão que tem uma ação remove e que passa o note, passa a própria nota. A gente vai ver isso logo. E cria também um div tendo o conteúdo da nota. Então assim, ó, se separarem aqui, quando tenho duas chaves abrindo e logo em seguida duas fechando, ele coloca essas informações do Angular no corpo da página. Então vamos ver como é que ele faz para pegar essas notas aqui. Olha aqui em cima, logo no bordo da página, a gente tem falando qual é o app do Angular, no caso aqui é todo o app, um controlador do app inteiro, e um controller da nossa aplicação também. Como a gente tem uma aplicação bem simples, tem só apenas um controller. Numa aplicação maior teriam vários controles. Então dentro desse controller, a gente tem que pegar e localizar o cara que preenche essas notas. E isso vai estar no escopo do controller. Então aqui, olha,
tendo aqui no nosso app o controller, a gente passa para ele o escopo e um cara que eu chamei de down aqui, que ele é feito por esse factor, e usando o padrão de resource do Angular, que ele pega e vai criar uma fábrica de caras RESTful para esse tipo de URL aqui que eu passei. Então ele já gera para mim todo o conteúdo, todas as requisições de salvar, de remover, de buscar, e mais algumas que vocês podem estar vendo na API do Angular. Então o nosso controller ele vai ter basicamente duas funções. Ele tem que controlar qual que é o modo de edição que eu estou, para saber se eu tenho que mostrar aquele pop-up ou não. Eu tenho uma query para refresh. Eu tenho as mudanças no escopo. E eu tenho uma para adicionar uma nota, para cancelar, uma ação de salvar, uma ação de remover. Essas ações aqui são as que vão realmente mandar para o servidor a informação e logo em seguida mostrar na tela com esse refresh. O Angular, então, no escopo dele, quando eu faço o refresh, ele está mandando um query. O query é também uma das funções fornecidas pelo resource, pedindo as notas. E essas notas vão ser entregues nesse cara data aqui, nessa variável data, e eu vou colocar no escopo de notas, quando se chama a query. Esse cara aqui ele é o que gera aquela requisição get no barra do nota. Então ele gera aquela requisição get, ele traz todas as notas, elas vêm dentro dessa variável, e eu atribuo essa variável nas notas do escopo. Então nessas variáveis na nota do escopo, ele vai fazer esse ng repeat aqui, e vai mostrar elas na tela. Então a gente já sabe como mostrar todas as notas na tela. Mas a gente precisa também incluir e poder removê-las. O remover, como é mais simples, vamos ver ele primeiro. Quando clica no botão, ele vai disparar essa função, esse evento ngClick aqui, chamando remove e passando a nota. Essa função remove está aqui e ele recebe nota. Mas lá para o down eu só vou passar o ID da nota. Então eu vou passar ID e vou passar o ID da nota. E quando ele terminar eu vou mandar atualizar a tela. Então vamos ver agora como que ele faz para adicionar novas notas. Para adicionar novas notas a gente já viu que tem que clicar naquele primeiro botão e ele vai subir um pop-up. Então na hora que clica no add nota, o que ele faz é trocar o escopo para escopo modo de edição. E com isso, esse div aqui embaixo vai poder ser exibido. Porque olha aqui, ele tem um carinha que fala assim, ó, ngClass, para ele mostrar se tiver em modo de edição. Olha aqui. Então esse cara por si só, ele já verifica, o escopo está em modo de edição, então eu tenho que exibir esse div. Esse div está lá o tempo inteiro, ele só não está sendo exibido. Então quando eu clico no botão azul lá, aquele botão de add notas, esse escopo, esse div passa a ser visível. Então ele sobe o div, esse div é feito pelo Bootstrap, depois vocês podem dar uma olhada. Tendo no corpo do div um formulário. Então vamos lá. Aqui no corpo do formulário a gente tem um input para o título e outro para o summary. E um botão de salvar e um botão de cancelar. Que eles podem ser vistos todos aqui. Então a gente tem um input que está associado no ngModel do selected nota title. E ele tem um placeholder para ficar aparecendo aqui em clarinho, em cinza, o que a gente está esperando que seja colocado lá. E da mesma forma a gente também tem um ngModel para o summary. E a gente tem aqui um botão salvar, que é do tipo submit, e um botão cancelar, que chama a função cancel. Se eu clicar no cancelar, o que ele faz é vir cá e executar a função de cancel, que simplesmente troca o escopo que estava de editar para indefinido. Se eu clicar no botão de salvar, ele vai fazer o submit do formulário. O submit do formulário está aqui em cima. Quando acontecer o submit é para chamar o método save.
Então lá no Angular, ele vai chamar esse método save, que nada mais é do que chamar a nossa fábrica lá, o nosso DAO, para salvar o objeto, ou seja, ele vai fazer uma requisição para o servidor, passando o objeto e pedindo para ele ser salvo. E logo em seguida chamando a função de refresh, que é a nossa função que vai lá e busca todos os dados novos e exibe na tela. Então, basicamente isso cobre todo o nosso conteúdo. Eu vou estar passando esses arquivos também, deixando disponibilizados. Vocês podem estar baixando e mandando as dúvidas por e-mail. Bom, é isso. Obrigado, pessoal, e até mais.